Paula Justus ganha surpresa ao chegar em casa. Bora curtir o vídeo, bora se inscrever no nosso canal. Pode vir. Gente, tem até queijo. Eu amo queijo. De que é essa festa? Sua. É minha? Então vai pra mim. Surpresa. Só festa surpresa viagem. porque eu tô de viagem. Ai, vida, que coisa mais linda. Eu vou comer um queijo. Só pra recepcionar, né, Eu vida? não levo a caneta. Maravilhoso. Tem de 2 sabores. É um queijo mais amarelinho pra quem gosta de um queijo mais forte, um queijo mais farinho pra quem gosta de um queijo mais suave, né? Nossa. E cada um pode pegar um desse? Não. Não? É cada pessoa que mora. Eu cheguei de brigadeiro. Tá aí. E aí ninguém vai poder comer brigadeiro?